Vai. Olá, gente! Bem-vindos a mais um Chá Filosófico, neste mergulho de janeiro que estamos fazendo sobre corpo. E eu estou aqui com essa mulher maravilhosa, poderosa e criadora, uma criatividade assim abundante, porque ela criou a profissão dela. Ela é harmonizadora e terapeuta de pessoas e de casas. Então vamos expandir esse rolê da corporeidade, né? Exato, vamos falar hoje sobre o corpo casa, não só esse corpo físico. Exatamente. E eu publiquei um texto essa semana sobre o corpo e esse lugar de templo sagrado, de prisão momentânea, e achei que perfeito, porque o trabalho da Marina é exatamente transcender essa lógica desse corpo aqui. Ela tem algumas formações como... Ela é arquiteta, né, de base, e aí foi investigar as terapias. Como é que foi isso? Você também é body talker, né? Sim, na verdade antes do body talker eu comecei a olhar para essa relação das pessoas com as casas delas. E eu passei mais ou menos assim 1 ano e meio, 2 anos criando projetos de casa. E aí, encontrando esses clientes, eu via que sempre faltava alguma coisa. Sim. Parecia que a arquitetura ela não conseguia chegar no mais importante, que era a pessoa que estava por trás daquilo. Então, nas reuniões, eu percebia que faltava um olhar para o comportamento, faltava um olhar para o psicológico daquelas pessoas que estavam Como se passando fosse por a alma algo. da casa? Isso. Então, assim, eu queria que a arquitetura trouxesse um olhar mais interiorizado para aquela pessoa naquele momento. Porque é muito especial quando alguém procura um arquiteto para fazer um projeto. Sim. Então, por que aquela pessoa está procurando aquele momento, naquele lugar, para fazer um projeto? Tem muitas coisas acontecendo de mudanças internas que a casa poderia trazer um apoio emocional, né? Então, projetos que usam harmonização de ambientes, projetos que usam Feng Shui, eu comecei a ver que fazia sentido para a gente olhar e acolher mais e curar as pessoas, além de trazer autoconhecimento através de um projeto, através de uma casa. Mas esse olhar primeiro, então, ele era um olhar de que você trabalhava a casa, e aí a casa e esse universo que você harmonizava impactava na pessoa? Ou você já estava com esse olhar que hoje você tem de integrar, porque você trabalha hoje tanto pessoa quanto casa? Quanto casa, exato. No primeiro momento foi só o olhar do Feng Shui. Então, assim, eu já tinha o Reiki, mas eu não usava muito, eu tava bem assim, envergonhada ainda de fazer as misturas, né? E claro que eu trabalhava para uma outra pessoa, então é diferente, a pessoa tem que acreditar naquilo que você está falando, e eu não tinha muita certeza. Mas enfim, eu olhava um pouco mais só para o Feng Shui. Então, olhar para os 5 elementos, para quem trabalha com a medicina chinesa, entender a influência deles no espaço, olhar para as cores, como que é a influência das cores para essas pessoas e o olhar do Feng Shui para as cores. Como que você comunica aquilo que você está sentindo através da organização da sua casa? O Feng Shui trazia essa base interessante, porque é uma observação de milênios. Então, são pessoas que se observaram através de milênios como que a saúde da casa impactava na saúde daquelas pessoas. Eu tava olhando primeiro assim. E aí, o que aconteceu? Eu fui me apaixonando pelo Body Talk, porque eu recebi Body Talk uma vez. Body Talk é maravilhoso. Exato. Mas eu não imaginava em juntar, de verdade, assim, quando eu recebi, eu não imaginava mesmo, assim, vou colocar arquitetura, harmonização de ambiente junto com a terapia. Não, foi sem querer. Por quê? Porque no Feng Shui ele também traz uma relação das partes do corpo alinhadas com as partes da casa. Entendeu? Então, a partir daí, eu vi que a medicina chinesa estava no Feng Shui, a medicina chinesa estava no Body Talk. Então, vamos construir uma conversa. Se eles têm essas bases, se eles têm essas diretrizes, eu vou olhar para essas duas bases, vou olhar para essas duas diretrizes e criar uma costura. Inclusive, eu tenho um texto no meu Instagram que eu expliquei lá as partes da casa alinhadas exatamente com as partes do corpo. E como que a gente consegue fazer alguns diagnósticos da saúde da pessoa entrando no espaço dela, tipo, bem na casa, sabe? Principalmente se tem uma análise do Feng Shui, claro, né? Tipo, uma análise porque a gente faz cálculos no Feng Shui. Sim. Às vezes as pessoas acham que é só, bota uma cor
e que é uma coisa meio Cristal. bruxaria, assim, tipo, bruxaria, não, e bruxaria num sentido bem, bem superficial, né? Que é aquela coisa assim, não, eu acho que aqui, e aí, né, assim, não é uma coisa de estudo, porque o que eu percebo é isso, você aprofunda nos temas, você não fica só na superfície, né? Você falou que está agora estudando também a cabala, aí tem o body talk, aí tem a radiestesia, você usa também. A radiestesia eu uso também para medir as radiações e as influências do espaço, porque às vezes a gente nega, mas eu tenho até um livro que está bem ali, que eu chamo de A Bíblia da Arquitetura. Ah, é esse rosa? É esse rosa. Eu já fiz um vídeo no GTV no meu Instagram sobre ele, que ele é a Bíblia da Arquitetura. E tem uma página aqui que ele conta exatamente sobre a bioconstrução. Então, a bioconstrução quer dizer que a própria Terra, então as próprias energias do ambiente, do espaço da Terra, então a geobiologia da construção influencia no lugar que você está morando. Material, revestimentos, papel de parede, tudo isso pode exalar algum tipo de substância que de alguma forma isso pode te fazer ficar doente, sim. E aí esse livro traz essa consciência, porque a radiestesia vai atrás dessas coisas, né? Então, rede elétrica, eu já atendi pessoas que foram impactadas na infância por uma rede elétrica mal instalada na casa. Então, a instalação elétrica aberta, influenciando partes do corpo, ao ponto dessa pessoa, por exemplo, ela era uma mulher, ela menstruou antes da hora. Porque essa corrente elétrica competiu com a corrente elétrica que nós temos. Exatamente, não tem como negar. É porque a gente não vê. Não vê. Mas a gente consegue até medir, né? A gente não vê, mas a gente consegue medir. A radiestesia vai atrás disso. Além de outras influências. Vizinho. Pessoas que moravam antes. No meu caso, eu moro num apartamento alugado. Eu sou a primeira pessoa que mora lá. Mas e você, por exemplo, que tá e aqui é um apartamento muito antigo, então tem muito isso. E você tem aquela história que eu adoro, que é a história que você contou quando você foi mudar para um apartamento, aí você adoeceu, eu não lembro. Eu não consegui dormir direito. Não conseguia dormir. Eu passei quase 3 meses sem conseguir dormir. Porque, enfim, eu não conseguia me adaptar ao espaço, mas tinha outras influências que eu captei na radiestesia. Né? Quando eu cheguei lá, eu ainda não tinha o curso, eu nem esperava, né, estudar radiestesia. Eu estava mais de olho no body talk e no Feng Shui. Então a radiestesia ela foi chegando depois. Mas eu tive uma comprovação comigo de que a radiestesia funcionava quando eu apliquei na proteção da minha cama. Porque eu não tinha cabeceira na época e ela estava num ponto onde passava uma linha muito importante, estudada pela geobiologia, inclusive esse livro explica um pouco sobre essas influências dessas linhas geográficas que a gente tem, que são linhas de Hartmann, também tem um post sobre isso. Eu vou deixar o Instagram dela porque tem muito conteúdo bom. E aí eu estava dormindo em cima dessa linha e eu não sabia. Então essa linha ela pode ocasionar uma série de sintomas. O básico é a ansiedade. E aí vai fluindo para negativo ou para positivo, entendeu? Positivo, assim, não quer dizer que é uma doença positiva, mas a ansiedade, exemplo. Mas negativo poderia ser uma depressão. Algo assim, que às vezes a gente está dormindo. É tipo excesso ou escassez, né? De elemento. Então, tem muitas doenças crônicas que a gente encontra através da casa e a gente consegue curar. Né? Alguns outros tipos de comportamento, influência de comportamento por conta dos vizinhos, por conta de pessoas que moraram no espaço. Então eu já atendi um casal que tinha problemas financeiros por conta de um entendimento do elemento água. Né? E aí, através do estudo do body talk, através do estudo do Feng Shui e radiestesia, a gente descobriu que não era bem eles, e sim o vizinho, o morador anterior. Essa coisa do morador anterior desperdiçar o uso de água ainda impactava na vida financeira daquelas pessoas que estavam ali. É como se tivesse impregnado o ambiente, né? Eu gosto daquela série Medium, sabe? Você lembra que tinha uma mulher e é baseada numa história real que ela é contratada pela polícia lá, acho que não sei se era o FBI, que ela é dos Estados Unidos, é uma história real. E aí ela toca nas coisas e ela sente a memória, capta a memória do ambiente. Então eles levavam ela pra cena do crime pra ela captar. E eles, sei lá, prenderam um monte de gente e solucionaram uma série de casos com essa mulher, com esse trabalho. Então existe realmente essa memória, né? Existe. E aí como é que você neutraliza isso? Eu neutralizo através, por exemplo, da radiestesia, que foi o que eu falei.
O próprio Body Talk, ele já é uma ferramenta, né? Vamos só explicar o que é, porque acho que é isso, né? Radiestesia, as pessoas falam, tá, o que é isso? Você vai aplicar raios? Não, lasers. A radiestesia, ela usa gráficos para equilibrar a energia do lugar. Então, gráficos, sim, símbolos, né? Tá. Exemplo, o Yin Yang é um símbolo. Ele pode ser usado como um símbolo radiestésico para equilibrar as energias do lugar, porque ele é um símbolo de equilíbrio assim, gigantesco. Tipo, você bate o olho e você sabe. E às vezes você não precisa olhar e nem entender. Só que eu estou colocando o gráfico lá, eu sei o símbolo dele e ele também tem uma vamos dizer, uma inconsciência. Isso. Um simbolismo. Jung tá aí, né? Jung tá aí falando isso. O Tantra também usa muitos yantras, que são essas imagens também. É exatamente o mesmo princípio. Que através delas você pode desenvolver aspectos do inconsciente, você pode desenvolver qualidades em você e uma série de coisas. Isso mesmo. A Cabala também trabalha com esses símbolos. Então são símbolos, letras que você coloca no espaço, mas diferente da Cabala, a radiestesia ela nem sempre está visível. Geralmente eu uso o mais escondidinho possível, assim. Tipo, mas são adesivos? São adesivos, são placas, então placa de cobre, placa de chumbo, porque aí essas placas elas absorvem o que está de excesso energético, principalmente em relação à rede elétrica, por exemplo. Sim. Que é uma das coisas que muita gente dorme com uma cabeceira e aqui atrás está cheio de tomada passando. Delícia! Só o fluxo lá, né? Então eu uso muito pra proteger a cabeceira. Mesmo que a pessoa tenha uma cabeceira lá, já de madeira, algo assim. É uma coisa que eu uso pra trabalhar essas influências. Então tem adesivo, tem gente que usa adesivo. Eu uso, todo cliente meu usa no celular, porque o celular ele é uma fonte maravilhosa. O Wi-Fi também, então. O Wi-Fi também. Tem que tirar, né, esse poder. Neutralizar, como se neutralizasse. Mas aí isso neutraliza no ambiente e no corpo, é isso? E no corpo. As interferências você não absorve mais, porque aquela placa está absorvendo, tá? Aquele gráfico com aquela placa absorve a interferência. É como se fosse um circuito mesmo. Isso. Que aí você vai neutralizando. Isso mesmo. Harmonização. É isso. Dentro da chapinha. E aí você está falando do radiestesia e o Body Talk. O que é o Body Talk, né? Porque a gente que é das terapias aqui integrativas, por isso que a gente falando um monte de técnica e ninguém sabe o que é. O Body Talk, então, linguagem do corpo, né? O corpo fala. O Body Talk, ele é uma ferramenta de autoconhecimento e autocuidado. E o corpo, ele traz várias memórias aí durante a vida. A intenção do Body Talk é descobrir e também entender como que o corpo se sentiu impactado, como que essas comunicações do corpo se quebraram durante o tempo. Então, às vezes, memória da infância, memórias da vida intrauterina. Exatamente. Nossa, é muito intenso. E é muito, quando trabalha a matriz, né? Exato. Nossa. Matrizes familiares. E parece... E é uma coisa que é super sutil, né? Assim, não tem uma manipulação, que às vezes as pessoas podem achar que tem uma manipulação mais de uma terapia corporal, mas não é tanto. Ela trabalha com esses campos mais sutis. É porque se chama feedback neuromuscular. Então, o seu músculo, é ele quem vai dizer o sim e não para o terapeuta. Sim. Né? Da mesma forma, a radiestesia também trabalha desse jeito. É um feedback neuromuscular. Eu entro num ambiente, eu faço algumas perguntas pro pêndulo ou então pro instrumento de radiestesia, que é o dual. São 2 ou 3, tem outros, né? Mas é o mesmo movimento. Eu não consigo captar, mas é o meu músculo quem está me dando as respostas. Entendeu? Porque eu capto a energia, mas o meu racional não consegue chegar naquela resposta. Porém, o meu inconsciente faz com que o meu músculo responda. Body Talk é a mesma coisa. Mas como é que você acessa esse aspecto do ambiente na pessoa? Você fala o Body Talk... porque você faz o Body Talk na pessoa e no ambiente. Então, eu posso fazer tanto aplicando na pessoa, tanto em mim mesma. Porque eu visitei o ambiente ou nem tenho visitado. Sim. Porque o Body Talk, ele acredita que o sistema nervoso, ele é complacente ao que você